Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a esse vídeo, ao meu canal, a essa live que está acontecendo aqui. Vocês vão entrando, vocês vão sintonizando comigo. E para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu sou terapeuta e o meu objetivo aqui com você é te ajudar a se entender. É dar um insight, é desbloquear um pensamento, alguma coisa assim, porque tudo isso é muito válido na nossa vida, né? Então, à medida que a gente vai conversando, à medida que a gente vai elaborando e trazendo insights, a gente vai pensando assim, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui vale a pena, isso aqui eu vou trazer para minha vida, para mudar, para fazer pequenas mudanças que sejam, mas as nossas grandes mudanças, elas são feitas de pequenas mudanças, né, gente? Então é sobre isso. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada, para você se conhecer, para você entender como que funciona aí a sua vida, a sua psique, o seu inconsciente, né? E é até por isso que a psicanálise tomou conta do meu coração, porque afinal é a psicanálise que estuda o inconsciente, né? Então, até muitas pessoas que vêm de cursos aí de lei da atração, de espiritualidade, elas ficam muitas vezes pensando assim: nossa, como eu queria que esse cara desse curso analisasse o meu inconsciente, né? Mas, gente, existem profissionais que fazem isso e são os psicanalistas. São os psicanalistas que vão analisar o que se passa no inconsciente. Por que isso tudo é tão importante? Porque nós somos regidos totalmente pelo nosso inconsciente, né? Nós somos regidos, gente, total. Nós não somos senhores da nossa casa. Freud já dizia isso também é bíblico, né? O homem não é dono da sua própria casa. Ou seja, a gente acha que controla alguma coisa, a gente não controla nada. Quem controla a nossa vida é o nosso inconsciente. E é até por isso que eu resolvi gravar essa live, gravar esse vídeo aqui com vocês, esse bate-papo, para te ajudar. Te ajudar a quê? Hoje o meu objetivo é falar com você sobre insegurança, baixa autoestima, dificuldade de confiar em si mesma, porque eu sei que muitas aqui que me acompanham têm isso e eu também já tive. E às vezes a gente tem na vida, gente, faz parte, faz muito parte da vida, tudo isso, né? Até a gente quando vai estudar a psicanálise, a gente entende que você se torna uma pessoa forte não quando você elimina algo. Presta bem atenção. Não quando você elimina algo da sua mente, da sua psique, mas como você consegue se tornar tão forte a ponto de saber conviver com aquilo. Olha que profundo, né? Então, a gente entende que, por exemplo, a insegurança, a baixa autoestima, às vezes, em determinados momentos, você vai ter gatilhos que te acionam isso, mesmo que você seja uma pessoa super confiante, em algum momento, às vezes, te dá uma baixa autoestima, às vezes te dá uma insegurança, entende? É impossível, é humanamente impossível você querer se livrar de todas as emoções ruins, né? Isso não existe, a gente tá num mundo de dualidade, essas coisas existem, isso tudo existe na nossa vida, né? Então, a melhor forma é a gente começar a trabalhar e elaborar o porquê que a gente tá sentindo o que a gente tá sentindo, como que eu sinto as coisas, né? Como que eu reajo, por que eu penso como eu penso, por que eu sou como eu sou. Tudo isso são perguntas que o autoconhecimento nos traz, né? Então, fiquem aí, tá? Nessa live, nesse vídeo, porque tem muita coisa boa. Hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre essas coisas. Já tô aqui com a minha água, porque, gente, falo bastante, né? Tava falando com vocês até agora e agora iniciei esse vídeo aqui. Mas é isso, eu gosto de levar esses conteúdos, eu gosto de te ajudar, sabe? Eu acredito muito que eu sirvo a Deus quando eu sirvo a você também, né? Então, eu fico muito feliz, assim, com a nossa troca, com esse bate-papo, e à medida que a gente vai conversando, à medida que eu vou gravando os vídeos, a gente também vai se conhecendo melhor. E é isso, gente. Bom, falei pra vocês da psicanálise, a psicanálise tem sim o meu coração.
E eu digo isso porque eu já estudei muita técnica, já estudei muita teoria. Sou formada em programação neurolinguística, já trabalhei muito tempo com hipnose, já trabalhei com mindfulness, com EFT, gente, já fiz tanto curso de tanta coisa. Vocês não têm noção. Nessa trajetória terapêutica, nesses 4 anos que eu atendo, nossa, eu já me especializei em muita coisa. Mas o que tem no meu coração é a psicanálise, porque a psicanálise é a cura pelo amor. Então, é como Freud mesmo fala, o pai da psicanálise, né? O seio da psicanálise é o amor. Então, quando a gente vai para uma sessão de terapia, é onde a gente recebe o acolhimento, é onde a gente recebe aquele amparo emocional que a gente não teve na infância, sabe? É o psicanalista que vai fazer essa função de estar ali junto com você, entende? Então, enfim, bastante assunto. Se deixar, eu fico aqui falando, mas vamos direto ao ponto, gente. Vamos direto ao ponto, né? Deixando o pessoal entrar aí, mas agora sim, vamos direto ao ponto. Eu fiz um post esses dias pra você, lá no Instagram, pra você que se sente insegura, pra você que sente que tem baixa autoestima, né? Pra você que sente que tem dificuldade de confiar em si mesma, eu fiz um post e esse post que eu fiz, ele tá aqui na minha frente, ele é a minha colinha hoje aqui, porque foi muito bonito o texto, sabe? Ficou muito lindo e eu quero trazer essas reflexões aqui em vídeo também pra vocês. Primeira coisa, se você tá se sentindo insegura, se você tá se sentindo com baixa autoestima, se você não tá conseguindo confiar em si mesma, muito provavelmente é porque a sua vida tá girando em torno dos outros. Você tá colocando na mão dos outros que eles determinem quem você é, o que você deve pensar, quem você deve ser, o que você deve fazer ou deixar de fazer. Geralmente, a dificuldade de confiar em si mesma, a baixa autoestima, tá porque você tá querendo suprir as expectativas de uma outra pessoa, geralmente dos pais. Mas pode ser que seja um marido, um namorado, uma amiga, pessoas que você se compara, né? Acontece muito. Às vezes você tá querendo se igualar. A comparação é horrível. A comparação, ela não te leva a lugar nenhum, a não ser a lugares complicados, tá? Lugares difíceis emocionalmente. Então, a comparação, ela nunca é produtiva, ela nunca vai te trazer uma coisa positiva, porque você vai ter sempre aquele sentimento, aquela sensação de ser um pouquinho menos daquela pessoa que você está se comparando, senão você não estaria se comparando, né? Mas enfim, então, entenda que se você tá sentindo tudo isso, a primeira coisa que você deve fazer é parar de querer suprir as expectativas dos outros sobre você. E esses outros, quando você se diminui para caber na expectativa do outro, esses ideais que as outras pessoas têm, elas ficam grudados em você. É muito louco, gente. Parece que gruda, a expectativa do outro gruda em você. Você se sente sufocada e você não consegue ser você. Você não consegue se sentir livre mentalmente, emocionalmente, nada. Porque você tá constantemente querendo suprir algo que nem foi você que escolheu, foi outra pessoa que escolheu pra você. Entende? Então isso foi uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui no post. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de olhar constantemente para aquilo que os outros esperam ou querem de você. Se colocar no centro da sua vida, porque você tem o direito de se colocar como prioridade na sua vida. Muitas vezes a gente aprendeu que isso é egoísmo, mas não é. Isso é amor próprio, isso é autocompaixão, isso é honrar a vida que você tem. Entende? Então, você precisa ser a prioridade na sua vida. Caso contrário, não tem como você ter uma autoestima fortalecida, né? Um amor próprio. Não tem como você ter o prazer, né? A gente tava lá no Instagram, ainda há pouco eu tava falando sobre as teorias de Freud aqui com vocês, esse livro aqui que eu posto muito lá.
Esse aqui também sobre pulsão e libido para Freud é justamente isso. O quanto de prazer você tem em algo, né? Existe um texto dele que fala justamente sobre os princípios de prazer, o prazer e o desprazer, né? Então, quanto na sua vida você está tendo de desprazer e o quanto na sua vida você está tendo de prazer? Já parou para pensar nisso? E tem pessoas que nem se permitem ter prazeres, ou tem prazeres que não são saudáveis, né? Mas aí isso também é um outro contexto. Mas prazeres que não são saudáveis são aqueles prazeres que estão te levando à destruição, a uma energia de destruição e não a uma energia de vida, tá? Mas, gente, o ponto principal é: você precisa se colocar como prioridade na sua vida e desconstruir a ideia de que isso é egoísmo, porque isso não é egoísmo. Não acredite nessa mentira, isso não é egoísmo, né? Eu coloquei aqui para vocês também no post, para que você consiga fazer isso de maneira saudável, comece então a questionar as suas crenças limitantes. O que você pensa sobre si mesma, né? As nossas crenças de identidade, porque existem várias classificações sobre crenças, né? Vários tipos de crenças. E as mais enraizadas, as mais fortes, são as crenças de identidade, ou seja, aquilo que você acredita sobre si mesma. Essas crenças é que vão reger a sua vida. De verdade, existem várias outras, mas essas de identidade são as mais fortes. Então, se você foi uma criança que você teve que suprir as necessidades emocionais dos pais, talvez você carregue muito peso na vida, talvez você carregue muita culpa na vida, talvez você não consiga ser você, talvez você não consiga se colocar como prioridade, porque você tá presa nesses ideais que os teus pais te colocaram, nesse lugar onde você tinha a obrigação de suprir as necessidades emocionais deles, né? Então, no seu inconsciente, o que fica lá na sua crença de identidade? Não, eu preciso salvar. Imagina, né? Eu preciso salvar, eu preciso ser boazinha, eu preciso agradar o outro, porque senão eu não ganho amor. Tudo isso você foi internalizando ao longo da sua vida. E isso pode ser que esteja te paralisando, justamente porque é um bloqueio. Justamente porque isso te impede de se colocar como prioridade. E aí, quando você tenta se colocar como prioridade na sua vida, ter um pouco mais de autonomia, né? Ter um pouco mais de prazer na vida, em você mesma, na sua vida, você sente a culpa. Você sente que você não consegue. Às vezes você pode até conseguir, mas aí você tá sempre voltando para esse lugar. Parece que tem algo que te puxa, parece que é uma areia movediça. Parece que você tenta sair, mas você tá presa, não consegue sair porque tem algo que te puxa. E esse algo que te puxa é o teu próprio inconsciente. O teu inconsciente fazendo com que você retorne. E aí você fica nesse ciclo, que é o que Freud chama de compulsão à repetição. Parece que os ciclos eles estão se repetindo na sua vida. Você tenta, tenta, tenta e morre na praia, né? Tem aquele ditado popular, eu tento, eu nado e morro na praia. Às vezes você tem essa sensação, eu faço, e a coisa até dá certo, mas em algum momento eu tô sempre retornando pro mesmo lugar, eu tô sempre na mesma situação, eu tô sempre vivendo a mesma realidade. E aí isso é a compulsão à repetição, e Freud diz que o nosso inconsciente faz isso, tá? Para tentar elaborar um trauma. Só que essa tentativa da própria psique elaborar esse trauma, seja ele qual for, e aí só você num processo de análise pessoal, né, com um psicanalista para poder compreender o que passa, o que é esse trauma, o que é essa dinâmica inconsciente que está acontecendo aí, que te leva a essa compulsão à repetição, só entendendo isso para você conseguir tirar, para você conseguir sair disso. Porque enquanto você não enxerga, enquanto você não torna consciente o inconsciente, essas forças vão continuar te regendo. Porque você não tá olhando, você não tá elaborando. Então, à medida que a gente olha, isso tende a diminuir. Você consegue trilhar outros caminhos, você consegue amadurecer, você consegue sair desse ciclo de repetição. Mas é necessário esse trabalho interno
com um psicanalista. Por isso que eu digo para vocês, eu sempre digo isso, né, no Instagram, em todos os lugares, façam terapia. Seja comigo, seja com outro profissional, busque um psicanalista, busque uma pessoa que estuda o inconsciente, as dinâmicas inconscientes, para poder te ajudar na elaboração desses traumas, desses ciclos que se repetem. Isso é muito importante, porque a nossa vida é regida pelo inconsciente. A nossa vida não é regida pelas nossas memórias, por aquilo que a gente lembra. Ela é regida por aquilo que a gente não lembra, por aquilo que está oculto, por aquilo que está escondido, entende? E aí outra coisa que eu sempre digo pra vocês também é que autoconhecimento a gente faz se questionando. Até coloquei isso ali no post pra vocês. Então, questione-se. Para um momentinho pra pensar assim, por que eu não consigo me ver como importante? Por que eu não consigo perceber que eu sou importante? E aí você provavelmente vai chegar na culpa, mas talvez você chegue em outras emoções também. Mas geralmente é a culpa. Eu não posso ser importante porque eu acho que pessoas importantes são arrogantes. Aí você tá associando uma coisa com a outra, que não é real. Então será que toda pessoa que se sente importante é arrogante? Isso faz mesmo sentido? Você já se questionou? Muito do autoconhecimento vem de a gente se questionar. Por que eu não consigo fazer isso que eu tanto quero? Aonde que eu tô presa? Vamos olhar pra minha vida, o que tá acontecendo? Sabe? Como que as coisas estão fluindo? Como que as coisas estão acontecendo? Por que eu sou assim? Por que eu penso desse jeito? Por que eu tô sentindo o que eu sinto? O que é isso que eu sinto? Sabe? Essas perguntas todas, elas vão te levar para caminhos de autoconhecimento. Até quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, anos atrás, eu tinha um caderno, porque eu fazia essas perguntas para mim mesma e eu anotava o que eu pensava, para eu não esquecer. Porque era muito importante eu anotar isso, né? E talvez te ajude. Anotar as respostas, você começar a se perceber, isso pode te ajudar muito. E é uma grande mentira essa ideia de que em algum momento na vida a gente internalizou que egoísmo, né, é a mesma coisa que se priorizar. Isso é uma ideia falsa, isso é uma mentira, isso não existe. Se priorizar não é egoísmo, como eu falei pra vocês. Se priorizar é amor próprio, é autocompaixão, é você ser o centro da sua vida. Pode perceber, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que conseguem alcançar aquilo que elas querem, elas são o centro da vida delas. Logicamente, algumas podem ter esse padrão, que você tem essa crença enraizada de serem egoístas, mesquinhas e tudo mais, mas não são dessas pessoas que a gente tá falando. Nós estamos falando de pessoas que condizem com os valores que você tem, pessoas que você admira, pessoas que você gosta. Essas pessoas que você gosta e que têm sucesso são pessoas, olha só, são pessoas que você gosta, né? E essas pessoas, elas conquistaram sucesso, elas conquistaram as coisas para elas e continuam conquistando porque elas são o centro da vida delas. Elas não estão fazendo baseado no que os outros estão pensando. Elas não estão preocupadas com a opinião alheia. Enquanto você fica presa nessas expectativas, nesses ideais dos outros, você não consegue saber quais são os seus ideais para você. Você não consegue saber quais são os teus valores. Isso por muito tempo eu falei para vocês e continuo falando, inclusive lá na mentoria, nas sessões de terapia, muitas vezes a gente trabalha esses valores. Quais são os teus valores, você sabe? O que você acredita que é importante para você? Como que você rege a sua vida? Como que a coisa toda acontece? Entende? É você se conhecer, é saber o que é importante para você e não aquilo que foi dito para você que é importante. Você agora, como adulto, como uma pessoa que tá aí crescendo, buscando, né, a sua profissão, buscando ter esse sucesso, buscar reconhecimento de si mesma, para si mesma. Você que está nesse processo de se reconhecer como uma pessoa adulta, madura e responsável, você precisa compreender que aquilo que foi dito para você já não é mais real. Aquilo que foi dito para você são ideais de quem te disse essas coisas. Mas aquilo não é seu, esse pensamento não é seu. E você às vezes está presa,
Olha que loucura. Às vezes você tá aí presa numa coisa que não é nem sua. Você já parou pra pensar? Gente, olha que profundo isso. E eu até escrevi aqui no post. Pode ser que lá no fundo você tenha internalizado a ideia de que cuidar de si mesma é egoísmo, ou que você precisa se sacrificar constantemente para que os outros se sintam bem. Será que você tem que se sacrificar esse tanto mesmo? Será que isso é real? Será que isso não está vindo do seu inconsciente, de uma distorção, de uma disfuncionalidade do que às vezes pode ter acontecido com você? Isso não é mais real, isso não faz mais parte de quem você é. Isso não faz mais parte daquilo que é importante para você hoje, como adulta, como profissional. Entende? E aí você só pode dar aquilo que você tem. Se você não se amar, se você não se valorizar, se você não se gostar, não se reconhecer, como que você espera que os outros façam isso, né? E a gente escuta muito isso é muito clichê, né? Mas é muito real, gente. Às vezes, sabe de verdade, quem espera sem se sentir essas coisas, sabe quem fica esperando? É a criança. É a criança interior. Então, às vezes, você ainda tá muito conectada com a tua criança triste, a criança que sofreu, a criança que não é feliz, do que com a adulta que pode realizar. Então, às vezes, você tá presa, é nesse momento. Tanto é que a gente que é terapeuta, a gente sempre fala, né? A terapia começa mesmo quando a gente consegue acessar a criança interior daquele paciente. Porque quem sabe amar, se divertir, ter prazer na vida é a nossa criança. E se a sua criança tá lá ainda esperando afeto, ainda esperando amor, ainda nessa carência, ainda querendo que os outros façam por você, você tá se conectando com o seu lado que não vai te levar para onde você quer. Inclusive com o lado que vai te paralisar. Entende? Então tudo isso é elaborado em terapia para que você vá se amando, se percebendo, acolhendo essa parte que sofreu, porque os sofrimentos da sua criança interior, eles são reais. Esses sentimentos, eles são reais e eles precisam ser elaborados. Porque senão a sua psique, ela vai tentar elaborar sozinha. E aí como que ela elabora sozinha? Como eu falei para vocês anteriormente, repetindo ciclos. Os nossos ciclos, gente, que se repetem, nada mais é do que a nossa psique tentando elaborar tudo isso. Porque se você não para investir em você, ter o seu momento de autocuidado, ter o seu momento de terapia, né, o momento onde você realmente vai perceber e elaborar essas coisas, o teu inconsciente, ele vai encontrar um jeito de elaborar tudo isso. Porque não tem como ficar um trauma, ficar uma crença lá no seu inconsciente e aquilo morrer lá e nunca mais aparecer na sua vida. Não faz sentido, muito antes pelo contrário, aparece na sua vida constantemente. A questão é, o que você está fazendo disso? Então, buscar terapia gente, é essencial para esses processos mentais, tá? Coloquei aqui para vocês também, é hora de parar de se culpar por colocar as suas prioridades em primeiro lugar. As suas prioridades, as suas necessidades, aquilo que você quer fazer, os teus desejos, aquilo que te dá satisfação, aquilo que te dá prazer. Tá na hora de você parar de se culpar por colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Lógico que a culpa, muitas vezes, a gente precisa elaborar, muitas vezes em terapia, porque ela tem uma raiz muito profunda. Às vezes, uma culpa que você sente, ela tem várias raízes, né? E isso a gente vê quando as pessoas não conseguem se desvencilhar de relacionamentos, né? Sejam familiares, afetivos, tem ali uma certa dependência, e aí você se sente culpada em colocar um desejo em primeiro lugar, como prioridade. Como se fosse errado você se amar, como se fosse errado você querer as coisas boas para si mesma. Olha só que loucura! A gente acredita que é errado a gente se priorizar. A gente acredita que é errado a gente se gostar, querer o melhor para nós.
Gente, é uma loucura, essa crença não faz sentido e é uma crença muito enraizada que tá lá no nosso inconsciente e que vem de diversas fontes externas. Mas lembra, nada do que vem do externo é real. Nada do que vem do externo realmente significa algo para você, a não ser que você dê um significado para isso e absorva isso. Mas caso contrário, o mundo externo, ele não tem poder sobre você, a não ser que você deixe isso acontecer. Entende? Então, o que é real para você é aquilo que tá dentro de você, é aquilo que você acredita, não aquilo que os outros colocaram na sua cabeça. Entende? Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você tá dizendo assim: eu mereço amor, eu sou digna de ser amada, eu sou digna de ser respeitada, porque eu me amo, porque eu me respeito, eu me acolho. Então, quando você se prioriza as coisas na sua vida, pronto, você tá dizendo isso para si mesma. Eu mereço, eu sou capaz, eu sou merecedora, enfim. Então é quando você diz para você, isso que eu escrevi aqui no post: eu mereço viver bem, eu sou digna de respeito, a minha saúde emocional é importante. Você se prioriza, você precisa realmente acreditar nisso. Só que para você acreditar nisso, você precisa descobrir o que te impede de acreditar nisso. E como que eu vou saber o que me impede? Fazendo pergunta. É isso que eu tô falando pra você. Questione-se. Nossa, por que eu não consigo compreender que eu sou importante? Aí vai vir a resposta. Vai vir. Ah, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Responda pelo menos uns 5 porquês. E aí você vai ali encontrando. Isso era um exercício que eu fazia muito no começo da minha trajetória. Eu me questionava assim, por quê? Sabe? E ficava tentando descobrir, porque o autoconhecimento é essa tentativa de se descobrir. E quando você faz isso com um terapeuta, fica bem mais fácil, bem mais leve o processo também. Então seja gentil com você mesma, sabe? Valoriza o seu tempo, valoriza o seu corpo, valoriza os teus sentimentos, valoriza quem você é, valoriza o que você pensa, o que você gosta, sabe? Valoriza o que você gosta. Às vezes a gente tem prazer em algo, a gente tem satisfação em algo, mas a gente não valoriza aquilo que a gente ama. A gente espera os outros valorizar por nós. A gente espera alguém dizer: nossa, incrível isso aí que você tá falando, incrível isso aí que você tá fazendo. Aí a gente se sente bem. Não espera essa validação dos outros, não. Sabe, valoriza os teus sentimentos, valoriza os teus gostos. Tipo, caramba, eu gosto disso. Eu quero isso, sabe? Valoriza nesse sentido, porque isso vai ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Juro pra vocês. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você passa a se compreender melhor, você passa a se amar mais, você passa a estabelecer limites saudáveis, né? Porque aí você não deixa o outro te invadir, o outro te julgar com tamanha força. É isso que muitas vezes acontece num relacionamento abusivo. O outro vai te culpar por você ser quem você é e você vai pegar essa culpa pra você. Você vai acreditar no que ele tá falando sobre você, aí você vai se anular, vai se rebaixar para caber na verdade do outro. Essa disfuncionalidade provavelmente aconteceu na sua infância e hoje ela se repete, lembra? Repete na sua vida afetiva. Por quê? Porque a sua psique tá tentando elaborar isso. Por isso a compulsão à repetição. Só que isso é inconsciente, por isso que eu digo pra vocês, nós não somos donos da nossa mente, nós não somos donos, né? A gente não controla, simplesmente a coisa acontece. Quando a gente vê, aquilo já aconteceu. Então a gente precisa descobrir o que aconteceu, o que esse inconsciente está querendo elaborar, pra gente poder elaborar, né, numa terapia, numa psicanálise. Porque eu já falei pra vocês, o psicanalista é o profissional que analisa o inconsciente, e o inconsciente, ele se manifesta na linguagem, ele se manifesta de diversas formas, tá? O nosso inconsciente ele é muito mágico. Só que a questão é, você precisa se conhecer. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre se conhecer, a gente tá falando de conhecer o conteúdo do seu inconsciente, porque você é o seu inconsciente. Você não é
a sua parte consciente aqui, o que você sabe, o que você fala, o que você lembra. Não, você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. Entende? Então, seja gentil com você mesma, valorize o seu tempo, seus sentimentos, valoriza o teu sentimento. Sabe? Valoriza aquilo que... Ai, gente, valoriza aquilo que você gosta, sabe? Aquilo que você ama. Fale sobre isso. Permita-se, sabe? Muito incrível. Aqui também no post eu falei sobre os limites, sobre o aprender a dizer não, né? Estabeleça esses limites claros, sem medo de ser mal interpretada. Porque você não precisa agradar o tempo todo, não. Você não precisa agradar todo mundo, você só precisa agradar a si mesma. Você só precisa agradar a si mesma de uma forma saudável, lógico, né? É isso que a gente trabalha aqui, essa consciência, para a gente compreender também que o objetivo aqui não é a gente se tornar pessoas extremamente egoístas, impacientes, imparciais, sem sentimentos, nada disso. É você saber se colocar em primeiro lugar de uma forma muito saudável na sua vida, de uma forma onde você consiga criar relações saudáveis, relacionamentos que constroem para você e não relacionamentos que te destroem. Entende? Então, esse limite, sabe? Saber dizer não, saber colocar limites é muito essencial. Saber se priorizar é muito essencial, né? Muitas pessoas acreditam que, eu vou colocar limites, eu vou ser vista como a má. Então, se você não quer ser vista como a má, provavelmente você está querendo ser vista como a boazinha. E a boazinha sofre? A boazinha não é respeitada? Não estou falando para você se tornar má, não é isso. Mas só para você entender que se você acha que você vai se tornar uma pessoa má por colocar limites, provavelmente o oposto é verdadeiro, né? É porque você tá querendo se tornar boazinha demais para os outros. E aí existe um meio termo, existe uma linha do meio. Você não tem que ser uma pessoa má e você não tem que ser uma pessoa totalmente boazinha, porque o totalmente bonzinho é aquele que as pessoas pisam. E você já deve estar sentindo isso. As boazinhas, geralmente, elas caem nesses relacionamentos. Justamente por essa dificuldade de dizer não. Justamente por essa dificuldade de colocar limites. Entende? E aí eu escrevi aqui no post para você também. O fato de você dizer não diminui o seu valor. Ao contrário, mostra que você tem consciência do que é bom para você. Saber os teus valores, saber os teus gostos, saber aquilo que te satisfaz, aquilo que é bom para você. Quando você sabe quem você é, o que realmente importa para você, você consegue dizer não para as outras coisas. Você para de ir de acordo com as expectativas dos outros. Quando você se conhece, conhece os teus valores, conhece aquilo que é importante para si. Pronto. Você tá livre. Você tá livre porque você daí tem poder de escolha. Você tem poder de dizer sim, de dizer não, de escolher, de ir, de não ir, de aceitar, de não aceitar. Você passa a ter o poder sobre si mesma, das suas escolhas, daquilo que você quer ou não fazer, ao invés de ser Maria vai com as outras. Entende? Você passa a pensar mais sobre os seus próprios interesses, isso é muito importante. E sim, você pode fazer isso sem se sentir culpada. E com isso, comece então a se fortalecer através dessas ações que te nutram, que nutra quem você é. É sobre se nutrir de si mesma. Esse processo de desenvolver autoestima, autoconfiança, amor próprio, é um processo de se nutrir de si mesma. Não são os outros que vão te nutrir. É você que vai se nutrir. E aí você vai conseguir nutrir outras coisas na sua vida, sejam relações, seja dinheiro, seja uma profissão, seja a sua espiritualidade. Você vai conseguir nutrir outras áreas da sua vida, outras coisas na sua vida quando você consegue se nutrir em primeiro lugar. Porque se você tá lá, igual uma árvore seca que precisa de água, você vai buscar essa água nos outros de forma desesperada, porque você precisa respirar. Agora, quando você entende que você, além de árvore, você também é a água e que você também pode se nutrir de si mesma, nossa,
pronto, é libertador. Aí você vai virar uma árvore que dá frutos, você vai conseguir nutrir, inclusive, aquilo que está ao seu redor, entende? Então, pratique o autocuidado, invista em si mesma, fazendo terapia, buscando esse momento de autocuidado, porque terapia é um investimento que você faz e é o momento que você tá ali, você com você mesma, sabe? Se coloque como uma prioridade e não como uma exceção, tá? Busque atividades que sejam prazerosas para você. A gente já conversou isso aqui também, né? Satisfaça os teus desejos, as tuas necessidades, aquilo que é importante para você, que você gosta. Não adianta você ir lá assistir um vídeo de um coaching falando que você tem que ir para academia se você não gosta de academia. Qual é o problema de você não gostar de academia? Qual é o problema de você não querer ir? Entende? Aqui eu tô dando um exemplo, mas às vezes você fica pegando verdades dos outros e tentando se encaixar na verdade dos outros e aquilo não faz sentido para você. Então busque atividades que você sinta prazer, atividades que façam sentido para você e para sua vida. Se você sentir que você está muito presa ou travada em padrões antigos, busque ajuda, faça terapia. Aqui no box de informação eu vou deixar o meu contato, nas informações do meu canal também tem o meu contato, né, pra gente agendar essa terapia, pra agendar essas sessões, porque é muito enriquecedor quando a gente se conhece. Esse retorno, essa reconquista de si mesma é muito importante, né? A saúde mental e o autoconhecimento é extremamente importante nos dias atuais. Então isso é muito importante, gente. E lembre-se mais uma vez, não há problema nenhum em você querer ser o centro da sua vida. O centro da sua vida, você tem todo o direito de ter, é necessário, não é egoísmo, tá? É autocompaixão. E esse amor próprio, ele vai ser a base para uma vida equilibrada, para uma vida prazerosa, que te permite viver plenamente e de forma prazerosa. Lembra dessa palavra? As coisas precisam ter prazer para você. A sua vida precisa ser prazerosa. Lembra que eu comentei aqui brevemente, a nossa mente ela funciona, prazer e desprazer. E como que tá essa balança de prazer e desprazer? Você tá conseguindo sentir prazer? Como que tá isso? Se questione sobre isso também, porque é muito importante. Gente, gratidão a todo mundo que tá aqui comigo até agora, gratidão por estarem acompanhando. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, eu gosto de compartilhar, eu gosto de levar esses insights, que esse vídeo possa ter tocado o seu coração. Lembra que cada ser humano tem a sua individualidade. Isso significa que nem tudo que eu falei aqui, às vezes vai fazer sentido para você, mas pega, joga pro teu coração aquilo que fez sentido, aquilo que faz sentido e aquilo que não fizer, você descarta. Mas sempre busque o autoconhecimento, sempre busque olhar para dentro. Isso faz sentido para mim? Sabe? Raciocine sobre o que você ouve das pessoas, raciocine sobre tudo isso que é dito aqui nas redes sociais, sabe? Pense sobre isso, faz sentido para mim? Isso tem a ver comigo? Se sim, joga pro teu coração, se não, descarta e segue, tá bom? Gente, gratidão, a gente se vê. Até o próximo vídeo.